Boa tarde. Vamos passar a exemplificar a forma como se recolhe o formulário de candidatura aos apoios do Fundo Ambiental. Na área reservada, em aplicações se for entidade credenciada ou no meu processo, se for o próprio beneficiário, acedemos ao e-digital, menu Medidas de Mercado e selecionamos o Fundo Ambiental, onde se encontram os dois apoios aqui em causa, eficiência energética e redução da carga combustível. Neste caso, vamos tratar da redução da carga combustível, cujo formulário inclui as candidaturas para a instalação de novos produtores pecuários e conversão de parcelas de matos em pastagem. Clicando, acedemos ao pedido de apoio e, novamente, se for uma entidade credenciada, terá que colocar o NIFAP do requerente. Se for o beneficiário, este campo aparece preenchido. Acionando o botão Criar, irá gerar documento em modo de edição, sugerindo-se que seja desde logo preenchida a indicação se pretende, ou não, beneficiar de adiantamento para compra de animais ou conversão de matos em pastagens, uma vez que o prémio de instalação não está abrangido por esta disposição. Ao guardar o documento, passa a existir um formulário criado no estado inicial para efeitos de preenchimento dos apoios pretendidos. Assim, no que se refere ao apoio para os novos produtores pecuários, os requerentes que cumpram as condições previstas no ponto 5.1 do aviso podem candidatar-se e, para tal, devem colocar o documento em modo de edição para assinalar a checkbox do prémio anual de instalação. Ficam então disponíveis os campos relativos ao preenchimento da localização da futura marca de exploração e, sendo entidade coletiva, para indicação do número de identificação fiscal do responsável pela exploração. Caso pretenda, pode ainda assinalar a compra de animais para efeitos de apoio, devendo assinalar a respectiva checkbox, habilitando a possibilidade de inscrever o número de animais de cada espécie elegível para os quais pretende apoio. Ao preencher as quantidades, a respectiva conversão para cabeças normais e o montante de apoio para a respectiva aquisição é automaticamente preenchida. De igual forma, os montantes relativos ao prémio à instalação e para compra de animais são inseridos automaticamente, não sendo passíveis de edição. Nesta fase, aconselha-se a guardar a informação, assegurando que a mesma fica registada no IFAP. Na eventualidade de pretender apresentar candidaturas para conversão de matos em pastagens, deverá entrar em modo de edição do formulário e efetuar o carregamento automático das parcelas elegíveis, acionando o botão Carregar parcelas. Serão automaticamente listadas todas as parcelas do requerente que se encontrem localizadas nas freguesias elegíveis para este apoio e que apresentam uma ocupação cultural no ISIP do tipo SRFL. Deverá então ser selecionado se pretende ou não obter apoio com retificação de PH, clicando na respectiva checkbox. Na eventualidade de existir parcelas distintas que necessitem de efetuar os dois tipos de intervenção, deve selecionar a respectiva checkbox de ambas as intervenções. Pode selecionar discriminadamente cada parcela ou, em opção, pode clicar no botão Selecionar todos e, automaticamente, as parcelas ficam todas assinaladas para apoio. Posteriormente, pode desmarcar ou alterar a opção de intervenção do PH da parcela, assinalando para cada uma delas se o apoio abrange ou não retificação do PH, não sendo admissível que uma mesma parcela possa ter os dois tipos de intervenção. Concluída a seleção, deve ser guardado o registro e, automaticamente, o formulário irá eliminar as parcelas para as quais não foi efetuada qualquer seleção de conversão, ficando fora do apoio. O formulário disponibiliza automaticamente a totalidade da informação associada a cada parcela, incluindo a identificação no ISIP, localização e respectiva área, bem como o valor do apoio, determinado com base na área. São ainda mostrados dois totalizadores com valor agregado do apoio das várias parcelas. O formulário abrange ainda o separador da declaração de compromisso para efeitos de indicação da concordância com as condições do apoio, bem como das autorizações para efeitos de validações automáticas por parte do IFAP. Este separador é de preenchimento obrigatório, devendo ser assinalada a respectiva checkbox em modo de edição e guardada a informação. Caso discorde dos termos e não assinale a checkbox, o formulário não pode ser submetido e fica excluído dos apoios.
Nesta fase, estamos em condições de efetuar a validação do formulário para aferir se o mesmo tem erros e, a existirem, deve ser consultado o respectivo separador, no qual podem ser encontrados duas tipologias de erros, de alerta não impede a submissão do formulário ou do tipo impeditivo, que é uma bola vermelha com uma cruz e que neste caso carece de retificação. Clicamos na origem e ele vai diretamente para o separador onde ocorre o erro, entramos em modo de edição e retificamos os erros identificados. Nesta situação, tínhamos dois erros impeditivos, um relacionado com o número máximo de cabeças normais a financiar e outro com a localização das parcelas a converter com apoio, face localização da marca de exploração. No primeiro erro, tendo ultrapassado o limite máximo de animais candidatos para financiamento, deve ser efetuado o respectivo ajustamento, tendo em conta as opções de instalação. Objetivamente, o requerente pode comprar mais animais, mas este campo destina-se exclusivamente a assinalar os animais candidatos a financiamento, estando limitado o apoio a 5 cabeças normais. O erro da localização da parcela prende-se com o facto de apenas serem elegíveis as parcelas localizadas no concelho e concelhos limítrofes à localização da marca de exploração, pelo que nesta situação a parcela assinalada com esse erro tem de ser desmarcada para efeitos de apoio. Guardamos e validamos e, a persistirem erros ou avisos, voltamos a ir ao separador de avisos para verificar que tipologia de erros é que ainda existe. Só existindo erros informativos e não se pretendendo efetuar qualquer correção, o documento pode ser submetido. Clicando no botão Submeter e será disponibilizada uma janela para confirmar a submissão do formulário, na qual, se for entidade credenciada, terá de ser submetida a password do beneficiário para habilitar a respectiva submissão. A título de exemplo, o formulário não foi submetido porque foi ultrapassada a dotação. Consulta-se o separador de erros para aferir qual dos apoios tem a verba esgotada e, nesta situação, era o apoio da conversão em pastagem. Efetuamos ajustamento do montante candidato, entrando em modo de edição e desmarcando as parcelas para reduzir verba a apoiar. Guarda-se e validamos novamente o formulário e, não havendo erros, efetuamos novamente procedimento de submissão com password. Se ainda houver dotação, o formulário será submetido. Saímos do formulário e será sempre aconselhável que se verifique se ele ficou efetivamente submetido. Para tal, clicamos em Procurar, estando submetido, fica assegurado que é um candidato a apoios no âmbito deste apoio. Para mais informações poderá consultar o manual, bem como os respectivos avisos e a legislação aplicável. Os nossos agradecimentos.